A extrema-direita quis vender como um escândalo que provaria a censura no Brasil, nada mais é do que ofícios do Supremo Tribunal Federal encaminhados às redes sociais para a remoção de contas de perfis que estavam, muitas vezes, atacando a democracia. Esses ofícios se tornaram públicos por decisão de uma comissão lá dos Estados Unidos, da Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados deles, mas a gente, começando a entender melhor essa história, vê que tem o Jim Jordan como presidente dessa comissão, que é um aliado histórico de Donald Trump, não só de Donald Trump, mas do golpismo de Donald Trump. O Supremo Tribunal Federal prestou um esclarecimento dizendo que ali não há fundamentação da decisão, porque não se trata de uma das partes do processo, mas que é um ofício burocrático para a remoção dessas contas. Ficou clara aí a articulação, né, entre o músico e o deputado, que é Jim, né? Jim Jordan. Jim Jordan. É porque eu corro o risco de confundir com o Jim Jones, Jim né? Jones, é verdade. Pois é, fica clara a articulação, porque a gente pode até ver, né? A gente que trabalha aqui com político o tempo todo, né? Até para a gente imaginar a conversa. Não, você manda para mim que eu resolvo lá, né? Sim. É claro que o Elon Musk fez essa articulação com esse deputado. Você não pode dizer que é uma coisa da instituição, obviamente, Congresso americano. Não pode dizer sequer que é algo da comissão que ele participa. Ele, como membro da comissão, tomou essa atitude, né? Então fica claro que essa coisa está muito... dá para você individualizar bem, não é? Porque começa assim, os Estados Unidos divulgaram não sei o quê, aí não é os Estados Unidos, é a Câmara dos Representantes, não é a Câmara também, é a comissão da Câmara, aí só vê, são os republicanos da comissão. Vai ficando menor, né? Exatamente, mas isso aí serve a uma estratégia, evidentemente. Isso já deve estar nas redes bolsonaristas todos, como os Estados Unidos acusam censura no Brasil, dúvida, e tal. Exatamente. Serve também ao Trump, porque esse espelho, essa coisa que ele joga, tem eleição lá e tem cá. Né? O Trump pode trabalhar isso lá dizendo, ó o que dá essa política aí que o Biden defende tudo. Lá no Brasil já está gerando censura. Quer dizer, então, evidentemente um jogo, não é? Agora mostra o nível de abuso do Elon Musk. Então, evidentemente que a provocação continua. Eu acho que o STF, a gente vê que ele tomou uma atitude tipo menos eloquente, menos... veemente, fez lá uma nota que ele diz que não é nota. Um esclarecimento. Um esclarecimento, feito através de uma nota, mas não é uma nota. Sim. Né? Explicando justamente isso, que o que foi revelado publicamente, que estava sob sigilo, são os ofícios encaminhados ao X, relativos aos bloqueios e outro tipo de medidas contra determinadas contas. Perfeito. Né? E o próprio STF diz que a fundamentação desses pedidos, que é uma coisa essencial, não veio à tona, e que, além disso, essa fundamentação, além de ser importante, as partes têm acesso a ela. Como o Bosco falou, fica claro que se trata de uma articulação internacional entre lideranças da extrema-direita para atacar o judiciário brasileiro. Porém, no caso da extrema-direita brasileira, a minha impressão e um pouco da reflexão que eu trago nesse texto do Intercept Brasil é de que o efeito pode ser inverso. Porque a gente leu ali na redação do Intercept as 581 páginas desses documentos. E encontramos, por exemplo, pessoas que tiveram a conta derrubada, né, a decisão do STF para derrubar a sua conta, fazendo ameaças claríssimas à democracia, de incitação à invasão de prédios públicos. A gente encontrou também um grupo do Telegram em que o nome é A Era Fascista, ou seja, um grupo que se auto-intitulava no seu próprio nome fascista. Ou seja, na minha percepção, esse material que surgiu como uma bala de prata da extrema-direita para atacar o judiciário brasileiro, aqui no Brasil, aqui em Brasília, pode ter um efeito devastador para essas figuras, porque elas se associam a eventos que não são só políticos, como, por exemplo, ataques às escolas. Então, no balaio desses documentos divulgados, há diversas menções e grupos que fazem referência a ataques às escolas, a
todo tipo de violência. Então, a nossa impressão e a análise que eu publico no Intercept hoje é resgatando esses casos mais agudos e como que, na verdade, para os Estados Unidos pode ser algo muito importante para a extrema-direita norte-americana. Aqui uma frase que eu considero que é a central do documento e dos objetivos que ele tem. Desse documento, sim, que são 8 páginas de introdução escritas por Jim Jordan e pelos republicanos, e depois todos os ofícios, como você muito bem mencionou. Mas a frase é a seguinte: o ataque à liberdade de expressão no exterior servem de alerta para a América. E o documento, essas 8 páginas, são repletas de referências ao governo Biden. O título do documento é O ataque à liberdade de expressão no Brasil e o silêncio do governo Biden. Ou seja, são 8 páginas são de ataque ao governo dos Estados Unidos num contexto de disputa eleitoral que, para a nossa extrema-direita brasileira, parece que a estratégia não deu tão certo. Essa é um pouco a nossa avaliação. Mostra um nível de violência e de extremismo nesse movimento bolsonarista que queima o filme, vamos dizer assim. Não que o 8 de janeiro já não seja muito simbólico nesse sentido, mas você está associado, por exemplo, a um grupo fascista, né? Acho que não deixa a nossa extrema-direita em tão bons lençóis. É um pouco esse debate que a gente vem fazendo. Não gostei muito do nossa extrema-direita, mas é aquela extrema-direita brasileira, porque claro, mostra a relação de causa e efeito em relação às invasões dos prédios. Sim, quer dizer, sem dúvida. é por isso que esse inquérito das fake news é tão importante. E é por isso que o Alexandre se pega muito nele, porque você tem aqui os personagens que já apareceram envolvidos no golpe, militares, etc., né? Mas você tem que pegar os financiadores que eles estão atrás. Sim. E os financiadores, eles financiam todo o movimento que gerou o acampamento, mas também essas redes de fake news. Sim. Então não é um crime isolado do outro, né? Você tem uma relação de causa e efeito entre esses posts, que não foram posts postos assim num dia ou no outro, não, foi uma coisa permanente, né? Durante um período imenso, né? Incitando, inclusive atacando famílias de ministros, fazendo ameaças, etc., e incitando a depredação, o que acabou acontecendo. É preciso ter em conta que o Bolsonaro foi presidente da República e tinha uma política externa isolacionista, mas com conexões com a extrema-direita no mundo inteiro. Perfeito. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que houve recentemente viagens de parlamentares ligados ao Bolsonaro para os Estados Unidos para fazer articulação política contra o governo brasileiro e contra o julgamento do Bolsonaro e dos envolvidos no 8 de janeiro. Grande financiador da extrema-direita, que tem um instrumento de difusão de informações, de opinião, de fatos, de fake news, de tudo que, enfim, pode circular nas redes, que é o dono do X, né? Do antigo Twitter, o Musk, que entrou agora de sola na briga com o Supremo Tribunal Federal. E em favor, obviamente, dos que participaram do 8 de janeiro. Ele está puxando a brasa para a sardinha dele, porque ele está sofrendo sanções, entre aspas, por parte do Supremo Tribunal Federal, porque está dando abrigo, né, a essas pessoas que difundem o discurso do ódio, as fake news, e ele está reagindo a isso. Ele está reagindo a isso porque há uma conexão.